A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica aqui no Evangelho de João, capítulo de número 8. É um texto bem conhecido pelos irmãos. A partir do versículo de número 3, diz assim: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando por um, a começar pelos mais velhos até ao último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meu irmão, minha irmã, muita gente, tem usado esse texto do Evangelho de João, capítulo 8, e alguns outros, para justificar algumas práticas de pecado. Nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que pecado é pecado. O pecado de adultério, ele é tão grave quanto o pecado da mentira, da desonestidade. A única diferença de um pecado para o outro são as consequências. Dependendo do pecado, nós sofreremos as consequências maiores ou menores. Mas pecado é pecado. Jesus, em momento algum, ele justifica pecado ou não condena pecado. Muitos disseram: não, mas Jesus, ele pregou o amor. Amarás ao seu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu vou condenar o pecador? Não. Nós, e alguns chegam a dizer que nós cristãos somos fundamentalistas por conta disso. Mas nós cristãos falamos que é pecado aquilo que a Bíblia diz que é pecado. E não adianta querer reinterpretar o texto, dizer que Paulo não queria dizer isso, que esse texto aqui não é bem assim, esse texto ali não é bem assim, vamos ver, vamos conversar, vamos analisar. Não, pecado é pecado, e tem inúmeros pecados relatados na Bíblia que são condenados. O próprio João, escrevendo lá nas suas epístolas, ele vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E ele também vai dizer: aquele que diz que não tem pecado já se encontra na mentira. Aí ele já se refere ao pecado original, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque nós somos descendentes de Adão. Então nós somos, por natureza, pecadores. Agora, o fato de sermos, por natureza, pecadores, não nos impede, como servos e servas do Deus Altíssimo, como pregador do Evangelho, da palavra de Deus, nada me impede ou te impede de denunciar o pecado e de dizer para os nossos irmãos, aqueles que estão sem Cristo, e quando eu falo sem Cristo, meu irmão, minha irmã, é aqueles que não têm as Escrituras como referência. Se ele não tem as Escrituras como referência, para ele nada é pecado. Mas para nós que
preservamos e seguimos os mandamentos bíblicos, nós sabemos o que é pecado e o que não é pecado. Ah, mas Jesus ama a todos, vem para cá, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque Jesus amou, Jesus amou, Jesus amou. Jesus foi o que mais condenou o pecador e foi o que mais falou de inferno, meu irmão, minha irmã. Falou muito de inferno, hipócritas, raça de víboras. Naquele grande dia, lá em Apocalipse, no grande final, no grande julgamento, Jesus vai separar dois grupos. Aquele grupo em que ele dirá, vinde a mim, bendito de meu Pai, e aquele grupo que ele dirá, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, ou seja, vós que vivem na prática do pecado. Ninguém condenou esta mulher. E Jesus falou para ela, nem eu vou te condenar. Nem eu vou te apedrejar. Mas eu sou obrigado a dizer para você, vai e não peques mais. De uma certa feita, Jesus falou para uma determinada pessoa que ele curou. Eu não me lembro agora o texto, mas ele vai dizer para essa, ele cura e depois ele fala assim, ó, cuidado. Para que não venha sobre você mal ainda maior. Cuidado, estou te curando, mas cuidado. Então, meu irmão, minha irmã, o fato de Jesus amar a todos, o fato de Jesus ter morrido naquela cruz por mim e por você, por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo, e mundo ali é mundo mesmo, é todas as pessoas da humanidade. Jesus morreu por todos. E a oportunidade de salvação Jesus dá a todos os homens. Porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas Jesus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Se você quer se aproximar de Cristo, você precisa abandonar o pecado. Se você quer ser amigo de Cristo, você precisa ser inimigo do pecado. Vai e não peques mais. Jesus Cristo está de braços abertos, te aguardando para te receber. Mas ele precisa receber verdadeiramente um pecador arrependido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz, em nome de Jesus.